Olá, amigos do canal Arregui. Terminou há poucos instantes no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Atlético Mineiro 2, União de Santa Fé 0. Resultado que classifica a equipe argentina para a próxima fase da Copa Sul-Americana, porque ela havia vencido em casa, em Santa Fé, por 3-0, num jogo em que o Atlético teve a lamentar a perda de um pênalti com Alain nos minutos finais. Uma pena que o Atlético seja eliminado em sua melhor apresentação sob a direção do Rafael Dudamel. Enfim, uma exibição de animar o seu torcedor, em que pese a eliminação. Um resultado desastroso no conjunto, que é cair fora de uma competição continental logo em sua primeira fase. Né, o Atlético que investiu alguma coisa para poder ganhar um título de peso esse ano. O Campeonato Mineiro não vale, mesmo porque o rival dele está na Série B, que é o Cruzeiro. Então, um título de Sul-Americana seria uma conquista dessa para o Atlético. E não foi possível, não conseguiu lograr êxito nisso, só que a torcida até reconheceu o empenho do time, aplaudiu no final, porque a atuação de fato foi muito boa. Se o time errou alguns passes, demonstrou um pouco de ansiedade no segundo tempo, foi porque vendo que a bola não entrava. Fez 2 gols no primeiro tempo, antes dos 30 minutos, com muita propriedade, com muita intensidade, algo que a torcida vinha cobrando. Foi um Atlético vibrante no Horto, levantando a torcida junto. Tanto que faltavam poucos minutos para acabar o jogo, e a torcida gritava, eu acredito, incentivava o time tentava. Mas parece que pesou um pouco o cansaço, o desgaste de procurar uma missão quase impossível, que era fazer 3 gols e não levar nenhum. E o União de Santa Fé se tranquilizou. É um time que não apelou em momento algum, cometeu algumas faltas, é verdade, porque o Atlético estava usando muita velocidade, mas não fez tanta cera, como se diz, que os argentinos gostam de fazer. Não, valorizou a posse de bola, procurou trocar passes, não ficou caindo, se atirando no gramado, cavando contra os outros, nada disso. Valorizou a atuação, a vitória do Atlético e, no conjunto, no frigir dos ovos, acabou merecendo a vaga porque havia vencido por 3-0 em casa. O Atlético pode até ter jogado mais nesta noite do que o União Santa Fé jogou no primeiro jogo, mas o União Santa Fé jogou nesta noite, no Independência, mais do que o Atlético jogou no primeiro jogo. Se eu for pegar a análise disso aí e transformar isso em números, em matemática fria, pura e simples, 3 para o União Santa Fé, 2 para o Atlético Mineiro. Primeiro gol, logo aos 15 minutos, o Otero, um chute da esquerda, de longe, como bate na bola esse venezuelano, em sua melhor exibição desde que retornou ao Atlético em julho do ano passado. Ele andou 1 ano no mundo árabe, voltou e, sob a direção do seu conterrâneo, o Dudamel, o técnico da seleção, que era da seleção venezuelana, e ele era jogador da seleção, ele fez um golaço de longe, muito longe, né? O goleiro Moiano não conseguiu defender, e o Atlético ali partiu para cima. E aos 27, um pênalti no Hever, o Hever foi empurrado na área, o Johan cobrou com tranquilidade, com personalidade, aos 30 minutos, fez 2-0, aí o Independência incendiou. O Atlético foi para cima e começou a brilhar o Moiano, que fez uma defesaça no primeiro tempo diante do Johan, na marca do pênalti, diante do Natan, na marca do pênalti, e no segundo tempo também uma defesaça aos pés do Arana. Né? O Atlético usando uma tática de 3 zagueiros, Gabriel, o Igor Rabelo e Hever, um volante apenas mais de marcação que o Jair e 3 meias para atacar. Né? Soltou os laterais, Guga e Arana, e os meias, Johan, Otero, né? e foi para ataque, e Natan. Foi um time bastante ofensivo, e o de Santo tentando se mexer, mas o de Santo é o ponto fraco do time. O Otero solto, fazendo a sua melhor partida pelo Atlético desde que voltou, o Johan fazendo sua melhor exibição desde que foi contratado ao Palmeiras no início do ano. O Atlético deu ânimo a essa torcida. Já enxerga ali o esboço de alguma coisa. Não sei se o Dudamel vai manter esse esquema de 3 zagueiros. Ele já arriscou isso hoje, deu certo. Deu certo porque os laterais se soltaram, se mandaram. O Jair é um volante que sai muito para o jogo. E mais Otero, Johan, Natan, o time valorizou bastante as saídas em velocidade, de troca de passes, tudo. Merecia até ganhar demais o jogo. Mas o goleiro também, Moiano, está lá para isso, impediu. Parabéns aí à União Santa Fé, que se comemorou intensamente. Para um time médio,
para não dizer pequeno, médio, da Argentina, eliminar um gigante brasileiro como o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores há não muito tempo, sei, há 7 anos vai fazer, é um feito do União de Santa Fé. Curiosamente, segunda equipe de Santa Fé que elimina o Atlético em 2 anos consecutivos. O ano passado foi o Independiente, na semifinal da mesma Sul-Americana, e agora, na primeira fase, União de Santa Fé segue adiante. O Atlético vai repensar um pouquinho, vai tentar ganhar o Mineiro, ele é favorito, né, tentar transmitir isso que foi mostrado hoje, esse esboço de alguma coisa que foi mostrada nessa noite, vai tentar transformar isso no justificar o favoritismo que tem no Mineiro. Depois vem Copa do Brasil e o Brasileiro, que é o grande objetivo, passa a ser o grande objetivo da equipe. Já o outro time mineiro, jogando pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, perdeu sua invencibilidade na competição e no ano, ao ser derrotado pelo Tombense por 2-0 em Tombos. Esse jogo era para ser pela segunda rodada do Mineiro. O Cruzeiro chegou a viajar a Tombos, ficou um dia quase inteiro na estrada. Foi aquele fim de semana em que choveu horrores em Minas Gerais, estradas inundadas, cidades ilhadas. E o Cruzeiro ficou na estrada um tempão, chegou e não havia condições para jogar. Acabou voltando, passando o fim de semana viajando, e de volta para Belo Horizonte. Achou essa data neste meio de semana antes do Carnaval, jogou e perdeu. Tombense, comandado pelo Ibsen, aquele volante antigo, ex-Flamengo, dentro de campo, ganhou com propriedade gols de Rubens aos 34 minutos do primeiro tempo, de cabeça, e o Cássio Ortega, lateral, aos 17 do segundo. O Admilton foi expulso aos 30, mas o Cruzeiro não soube superar a defesa do Tombense, mesmo com um jogador a mais. O limite dessa garotada do Cruzeiro parece estar chegando ali. A torcida tem que entender que foi o que sobrou para Adilson trabalhar. O Robinho está se recuperando, vai voltar ao time. O Ariel Cabral pediu licença de 1 mês para resolver pendências na Argentina, mas deve voltar, né? O Marcelo Moreno chegou e vai entrar, de forma que o time tende a se encorpar um pouco mais. O objetivo do Cruzeiro é a Série B, é ser um dos 4 primeiros da Série B e subir para a primeira divisão de volta e disputar a elite nacional no ano de seu centenário, 2021. O Tombense é líder do Campeonato Mineiro, invicto, está ao lado do América, também invicto, mas com um melhor saldo. O Cruzeiro caiu para 5º lugar, superado também pelo saldo de gols pelo Atlético Mineiro, que é o 4º, com a Caldense ali em 3º. O Interior e o América estão fazendo uma festa, enquanto o Atlético não se encontra e o Cruzeiro procura um time, o Interior e o América estão fazendo a farra no Campeonato Mineiro. E pelo Paulista, no jogo de número 300 do Dudu com a camisa do Palmeiras, ele foi a estrela do espetáculo, na vitória por 1-0 sobre o Guarani, no Aliança, ao fazer o seu gol número 70 com a camisa alviverde e desperdiçar o 71º ao cobrar um pênalti. Por ele mesmo sofrido, ele pediu para bater, mas o goleiro defendeu. O goleiro Jefferson defendeu muito bem no canto direito. É bem verdade que foi irregular porque ele tirou os 2 pés da linha do marcatório do gol. Era para ter mandado voltar o árbitro. Não mandou. O Palmeiras ficou no 1-0 apenas, mas jogou melhor, poderia ter vencido por placar mais amplo, bem armadinho o time do Guarani, mas o Palmeiras vai ali, tem a melhor campanha do campeonato, brigando com o Santo André, estão no mesmo grupo, o grupo B, o Santo André tem um jogo a menos agora, caso ganhe, passa a ter a melhor campanha de volta, estão os dois naquela briga ali que devem disputar esses mata-mata próximo aí. É isso aí, meus amigos, inscrevam-se no canal RG.